E aí pessoal, tudo bom? Professor Márcio, professor Boing do curso SEB Dom Bosco para comentar sobre a segunda fase da prova de Geografia da Federal do Paraná, né, Boing? Isso aí. Bom, no geral, achamos que a prova foi mais ou menos dentro do esperado, né? Sim, uma prova boa. Não pode-se dizer que foi uma prova fácil, não, mas para o bom aluno isso é excelente. É bem distribuída, né? Bem distribuída. Bom, vamos começar questão por questão que fica um pouco mais fácil, né? Bom, a primeira questão clássica sobre cartografia, né? Uma questão que dava basicamente 4 imagens do mesmo município de Cornélio Procópio, né? Mas como os senhores percebem, essas imagens estão em tamanhos diferentes, portanto em escalas diferentes. Vamos lembrar que todo mapa é uma redução da realidade. E o número de vezes que a realidade foi reduzida é o que nós chamamos de escala. Então, obviamente, quanto mais vezes a realidade é reduzida, menores são as informações ou os detalhes que nós podemos perceber dentro desse mapa. Então, no caso da primeira questão, ele pergunta aqui no caso, do ponto de vista cartográfico, qual que é a diferença dessas imagens? Bom, do ponto de vista cartográfico é a escala, né? Já que estão em escalas diferentes, obviamente encontram-se em tamanhos diferentes, mesmo sendo sobre a mesma área, que é Cornélio Procópio. Além disso, também era importante detalhar ali no sentido em que ele pede para que você explique o porquê elas apresentam conteúdos distintos, justamente pelo fato de terem sido criadas em escalas diferentes. Então nós conseguimos ver um maior nível de detalhamento em uma delas, como por exemplo na primeira, e já na letra D aqui, onde você já conseguiu ter uma escala menor, você já consegue ver menos detalhes, né, Boinha? Perfeito. Então, o grande objetivo era você perceber o detalhamento de escala grande A até uma escala pequena D. Perfeito, né? Beleza? Bom, vamos dar uma olhada então agora na segunda questão. Segunda questão, questão geopolítica que fala basicamente sobre fronteira, né? Então ele comenta ali sobre o estado, a fronteira, e aí ele pede para o aluno definir o conceito de fronteira, caracterizando as fronteiras terrestres do Brasil e, em seguida, pelo menos 2 problemas contemporâneos relacionados a essas fronteiras brasileiras. Bom, na realidade, o conceito de fronteira está relacionado a uma zona ou uma faixa, né, de áreas distintas, geralmente entre países. Justamente ali na fronteira, nós temos, muitas vezes, a dificuldade de fiscalização, justamente por conta daquela instabilidade de quem é necessariamente aquela área. O Brasil, como todos nós sabemos, ocupa quase a metade da América do Sul, 47% do continente para ser mais preciso, e faz fronteira com quase todos os países. Então a nossa fronteira terrestre, que passa dos 14 mil quilômetros, se torna difícil de fiscalização, sobretudo porque a maior parte dela ou é floresta amazônica ou é Pantanal mato-grossense, uma área alagadiça. Então nós temos como principais dificuldades que o aluno deveria mencionar é o fato, né, do contrabando, a entrada de armas, a entrada de drogas e sobretudo a chamada biopirataria, né, Boing, que é um dos problemas graves que nós enfrentamos hoje. E com toda a floresta amazônica, imagina controlar isso. Então realmente é uma questão muito pertinente, essa é bem interessante. Bastante, principalmente em um ano, né, em que se discute muito a questão de drogas, armas, e liberar armas, a gente precisa lembrar sempre que as nossas fronteiras podem ser aí um ponto importante para isso. Perfeito. Vamos dar uma olhada então na questão 3 ali agora, só uma de passar aqui. Então essa era uma questão um pouco mais complicada, mas muito interessante. Veja que ele cobrou de você o conceito de climatologia tradicional e a climatologia dinâmica, moderna. Então a tradicional ela era só descritiva. Trabalhava ou trata os fatores, os elementos geográficos simplesmente como sendo estáticos. Agora não, a climatologia dinâmica, ela além de ser descritiva, ela explica os fatos, olha a diferença. E aí, com o uso de tecnologias modernas, tipo satélites, várias tecnologias modernas e com informática, com programas hoje bem aprimorados, consegue-se não só explicar o fenômeno, mas consegue-se prever aí o que vai acontecer e com isso minimizar estragos. Imagina você acompanha uma massa de ar que está vindo, você pode saber exatamente quando ela chega, pode prever aí esses fenômenos climáticos com mais intensidade e aí consegue evitar estragos maiores.
Essa é a ideia, concordo? Até porque com a climatologia mais moderna, a facilidade de previsão do tempo ela se torna um pouco mais adequada do que em relação aos métodos que nós tínhamos mais quantitativos do passado, né? Isso, conseguindo inclusive evitar maiores danos. Exatamente. Perfeito? Perfeito. Podemos passar para a próxima? Sim, senhor. Obrigado, meu ajudante. Aqui mais uma questão muito interessante sobre as atividades industriais. Então ele perguntou, olha o que ele está cobrando de você. Ele quer que você cite, olha aqui, a pergunta é: apresente 3 fatores de produção industrial e descubra as relações da localização industrial e os tipos de indústrias que são atraídos por esses fatores. Então, claro que você tem mais fatores, mas ele pediu para você descrever 3, perfeito? A gente pode citar como um dos fatores bem importantes a fonte de matéria-prima. E aí, claro, a indústria extrativa vai ser mais interessante, porque se você colocar a indústria perto de onde está o minério de ferro, onde está o carvão, o custo de transporte vai ser menor e a lucratividade vai ser maior. Isso é o objetivo. Agora, se você pensar num segundo fator importante aí, a mão de obra, aí ela já é bem mais interessante por uma indústria de transformação, principalmente a de alta tecnologia, porque daí você precisa de mão de obra mais qualificada. Então essa indústria de transformação exige essa mão de obra mais qualificada, onde é que vai estar? Nos tecnopolos, perto dos grandes centros. E tem um terceiro fator que você poderia citar bem importante, aí, do capital, que vale tanto para uma como a outra. É impossível você instalar uma indústria sem que você tenha capital para instalá-la, para comprar os implementos, para fazer a coisa funcionar. Perfeito? Claro que existe outros fatores, fonte de energia, você poderia citar como fator. Um dos fatores que poderia ser citado é próximo ao mercado consumidor. Aí a indústria extrativa não é tão importante quanto a indústria de transformação, porque você coloca o produto próximo onde está o grande mercado consumidor. Exato, né? A gente poderia até pensar esse exemplo aplicado ao Brasil, por exemplo. Quadrilátero ferrífero, né, Boni? As principais siderúrgicas do Brasil encontram-se justamente no Sudeste, em função da proximidade da matéria-prima. Agora, quando a gente pensa numa tecnologia mais de ponta, como no caso a Embraer, aí a gente já tem a necessidade de estar próximo a um centro como o ITA. Então, questão bem interessante que manda essa relação aí. Acredito também que não houve nenhum grande transtorno, né, em relação a isso. Os exemplos que o professor Marcos deu foram muito pertinentes para você perceber esta relação. Pegamos agora essa questão lindíssima e bem atual dentro desse processo migratório intenso. Claro que ele citou o caso aí do número de pessoas da Venezuela que estão vindo para os países vizinhos, mas claro que aqui ele queria que você discorra sobre o sentido da expressão pessoas deslocadas. Então, pessoas deslocadas são aquelas que saem da sua residência, que migram. Então, claro que o fenômeno migratório tem várias causas, e uma delas, e a mais importante delas, é econômica. Mas nesse caso aqui, em função do texto que ele colocou, ele está pensando aí no refugiado, as pessoas que se deslocam com risco evidente de morte. E aí lembra os grandes conflitos que estão acontecendo mesmo aí com o México e Estados Unidos. Se você pegar a Europa hoje, os vários fluxos migratórios que estão, pessoas tentando chegar lá ou do Oriente Médio ou do norte da África. Então esse tema está bem dentro de uma situação atual que nós discorremos bastante em sala de aula. Exatamente, e principalmente sobre o Brasil também, que nós comentamos que até acabou mudando a lei de imigração do Brasil no ano passado para esse ano, justamente para atender essa nova demanda, essa nova mudança que o mundo vive hoje, e até mesmo o Brasil vem sofrendo esses impactos aí com relação a essas pessoas deslocadas. Perfeito. Perfeito? Bom, vamos dar uma olhadinha ali agora na questão 6, muito interessante, né? A questão tradicional também, que fala sobre população, em que ele comenta aqui que na China, né, sempre foi feita a política do filho único e que recentemente modificou isso e agora pode ter o segundo filho. Em algumas regiões da China, como no Tibete, por exemplo, pode ter até mais de 2 filhos. E aí ele cita aqui, né, a questão, por exemplo, da Dinamarca, né, com a fertilização in vitro. Aí na letra A ele diz o seguinte: justifique a necessidade de políticas públicas de planejamento familiar, tanto em países como o Brasil quanto Dinamarca,
Bom, na realidade, o planejamento de políticas públicas se faz necessário por uma questão não só econômica, mas principalmente por uma questão de planejamento demográfico, né? Vamos lembrar que dentro de um país, economicamente, nós dividimos aquela população que produz renda, que é a população economicamente ativa, e aquela que consome. Então, o planejamento no sentido econômico se faz no sentido de tentar equilibrar aqueles que produzem para aqueles que não produzem, tá? No caso da China, especialmente, a política do filho único acabou gerando a médio e longo prazo um grave transtorno, já que você teve um envelhecimento da população e uma falta de mão de obra mais jovem, o que vai acarretar aí na China um sério problema na questão do mercado de trabalho. Vamos lembrar também que existe uma questão cultural na China, né, em que as mulheres normalmente são menos valorizadas, né? Até por conta do casamento, em que aí ela vai embora, ela não cuida dos pais, ela geralmente vai com o marido. Então, a família prefere o filho homem. Como só pode ter um único filho, você tinha um problema muito grave na China do chamado feminicídio. Na verdade, é infanticídio, né? Infanticídio quando era mulher ainda no parto. Então, nós temos essa questão do desequilíbrio, do número muito excessivo de homens em relação à população chinesa com menos mulheres. Então, o planejamento se faz no sentido de equilibrar não só a questão social, mas principalmente a questão econômica, tá certo? Bom, a letra B diz o seguinte, ó, porque uma política austera de planejamento familiar pode significar consequências negativas para a economia de um país, sobretudo a médio e longo prazo. Bom, na realidade é basicamente também o que nós comentamos na letra A. Uma política de planejamento familiar adequada, ela pode, sobretudo, equilibrar as contas no futuro, né? Tirando um pouco a pressão da questão previdenciária. Veja que o Brasil vai enfrentar isso no futuro. A nossa população está vivendo cada vez mais, nós estamos tendo cada vez menos filhos, então no futuro as contas da Previdência tenderão a ter um problema se não forem feitas algumas transformações, algumas alterações na questão previdenciária. Vamos lembrar também que em países mais pobres, né, em que a população jovem cresce de forma desordenada, a economia desses países também não consegue absorver, o que acaba gerando no futuro um grave desemprego e um aumento da pobreza. Então, políticas de austeridade são fundamentais para você poder equilibrar a médio e longo prazo essa questão econômica dentro de um país. Se você pensar em termos de Brasil hoje, é uma discussão muito grande da necessidade da mudança da lei da Previdência. Mas se você olhar do ponto de vista de estatística, isso é bem óbvio. Por quê? Porque as mulheres estão tendo cada vez menos filhos e a expectativa de vida está crescendo muito. Portanto, uma política de austeridade é aumentar a idade de aposentadoria, mudar a lei para que não fique muito caro para essa população adulta depois manter todo esse pessoal que não tem mais condições de trabalhar. Exato. Até porque hoje a cada 100 trabalhadores, a cada 100 pessoas no Brasil, 69 sustentam 100, né? 69 sustentam 100. Então hoje o nosso quadro está adequado, mas no futuro esse percentual ele vai reduzindo cada vez mais até chegar em um equilíbrio em que provavelmente a capacidade produtiva ela seja muitas vezes igual, o que é perigoso, ou até menor a capacidade de consumir renda dentro do país. Certo? Bom, a última questão ali agora, né, Boyd? Uma das questões muito interessantes, aí veja que ele está falando dos desastres naturais e cobrou aí uma questão muito interessante. No texto, autores afirmam que o Brasil está livre de fenômenos de terremotos e vulcões. Justifique essa afirmativa. O aluno precisaria lembrar o seguinte, que onde é que acontecem os grandes choques de placas tectônicas ou os vulcões e terremotos? Onde as placas se encontram. Exatamente nas bordas das grandes placas tectônicas. E nós estamos bem no meio da placa sul-americana, portanto, uma área de relativa estabilidade geológica. Então, um grande detalhe que ele queria aqui é lembrar que a gente está no meio de uma placa tectônica, distante das bordas e, consequentemente, com risco bem menor. Não é que a gente não tenha terremotos, mas os nossos terremotos são de menor magnitude em função disso. Perfeito? E na letra B ele cobra o seguinte, o que são escorregamentos e as inundações mencionados no texto, como ocorrem e por que configuram desastres naturais no Brasil. Então veja, escorregamentos, também chamado de deslizamentos, são grandes massas de terra, de solo, de pedra, que descem aí da montanha ou da encosta, e claro que tem vários fatores relacionados a isso.
a extensão de uma declividade, a declividade mais ou menos acentuada e, evidentemente, um volume maior ou menor de chuva. Por que se considera isso um fenômeno natural? Chuva é um fenômeno natural, o deslizamento acontece em função da gravidade e, portanto, fenômeno natural. O que acontece é que os seres humanos, com desmatamento, com ocupação de áreas de encosta, aumentam esse processo, intensificam ele, mas ele é um processo natural. A mesma coisa, se você pegar em termos de enchentes, enchentes são naturais. Chuvas intensas vão fazer enchentes. Agora, as inundações acontecem quando o rio transborda o seu leito superior. Lembra que tem o leito inferior, o leito superior, esta região aí onde acontecem as enchentes. E quando isso se torna mais intenso, inunda essas áreas vizinhas e, evidentemente, causando grandes prejuízos humanos aí e perdas aí econômicas sensíveis. Exato, e lembrando que o ser humano ele acelera esse processo, né? Por exemplo, o processo com a própria questão da impermeabilização do solo, menos água infiltra, mais água vai escoar, consequentemente um volume maior de água vai chegar nos rios, favorecendo a magnitude das enchentes e possibilitando as inundações. Caso se retire a mata ciliar, também esse processo tende a ficar ainda mais grave, né? Então é mais ou menos dentro daquilo que nós aguardávamos. O aluno ainda pode conferir no site que as respostas, as sugestões de resposta estão lá, bem colocadas. Eu espero que o nosso aluno tenha confiança e certeza que o nosso aluno foi muito bem nas respostas. Com certeza, foi bem aquele aluno que se preparou, estudou, estava bem dentro daquilo que nós aguardávamos. Um abraço a todos. Um abraço.